Então, agora nós vamos iniciar a nossa conversa sobre os inibidores da síntese de proteínas, que é um outro grande grupo de antibacterianos. Então, nós já falamos dos inibidores do metabolismo do folato, inibidores da síntese da parede celular bacteriana, e agora vamos entrar nos inibidores da síntese de proteínas bacterianas. Inicialmente, eu quero trazer para vocês alguma coisa do histórico desses grupos, né, de antibióticos, os principais fármacos de cada grupo, o mecanismo de ação e o espectro de ação. Vou lembrar novamente aqui que, quando a gente fala em mecanismo de ação e espectro de ação, isso tem a ver com a eficácia, que é um dos critérios do método RTA. Para a gente estabelecer, compreender o que é o mecanismo de ação, a gente precisa lembrar da farmacodinâmica, que tem a ver com a ação do fármaco, com o local de ligação, aonde o fármaco se liga e o que ele faz para desempenhar, para acontecer, a desenvolver, né, seu mecanismo. E o próprio mecanismo de ação ajuda a determinar também o espectro de ação, né? Porque aí vai depender do mecanismo de ação para atingir determinado tipo de bactéria. Então, vamos lá. Em relação ao histórico, vamos trabalhar então o surgimento de cada um dos grupos dentro desse grande grupo de inibidores da síntese de proteínas bacterianas. Então, um dos primeiros que foi sintetizado, na verdade foi o primeiro, né, o mais antigo, é o grupo dos aminoglicosídeos. São antibióticos que foram sintetizados a partir da década de 40, 1940, a partir do fungo Streptomyces griseus. Já as tetraciclinas foram sintetizadas a partir de 1948, e aí a partir desse ano começaram a ser utilizadas, né? Descobertas a partir da, foram produzidas, né, a partir do fungo Streptomyces aureofaciens. Os macrolídeos sintetizados a partir de 1950 também vem de um fungo, que é o Streptomyces erythraeus, por isso o nome do primeiro macrolídeo, eritromicina, vem do nome do fungo. Já as lincosamidas é um pouquinho mais recente, mas não tanto, né? Faz bastante tempo que são utilizadas, a partir de 1962, e também vem a partir de fungo, Streptomyces lincomen. Então, todos esses antibióticos aqui, eles são realmente tá correto usar a nomenclatura antibiótico porque eles são feitos a partir de substâncias naturais, produtos naturais como os fungos. Já esse grupo que é mais novo, das oxazolidinonas, e aí nós temos a linezolida como primeiro e único fármaco, né, até o momento, que é comercializado, ela foi originada, foi sintetizada em laboratório a partir do ano 2000. E só para você ter uma ideia, para que ela fosse descoberta, sintetizada e pudesse ser comercializada, ela teve um custo para o laboratório produtor de 500 milhões de dólares. Então, a linezolida ela tem sido alvo de muita promoção comercial por parte do laboratório produtor, devido ao seu custo, tanto o custo de produção, né, muito elevado, e o custo do próprio produto, o custo final para o consumidor é muito elevado também. Ela foi sintetizada para ser um super antibiótico, para ser usado no lugar da vancomicina. Então, ela é a segunda escolha da vancomicina. Nós já falamos da vancomicina antes. A vancomicina é um dos antibióticos lá do grupo dos inibidores da síntese da parede celular bacteriana, porém não é um beta-lactâmico. Em infecções resistentes à vancomicina, então, se colocou a opção da linezolida. Mas a análise do custo-benefício entre o uso da vancomicina, né, e o uso da linezolida demonstrou que não vale a pena na maioria dos casos. E existem outros antibióticos também que são opções que podem ser utilizadas para infecções que a gente vê que são resistentes à vancomicina, né? Os ensaios clínicos com a linezolida são, no geral, de baixa qualidade e muito heterogêneos. Então, como é um fármaco muito recente, a gente não consegue, até hoje, falar muito, né, da eficácia e da segurança a longo prazo. Eu estou trazendo essa informação para que você conheça, né, mas sempre lembrando da visão crítica. E sempre o médico tem que passar, colocar na balança, né, pesar sempre o benefício e o risco para o paciente sem o viés com o laboratório produtor de medicamento, sem o conflito de interesse com o laboratório produtor. Né? Então, claro, se determinada situação clínica, a linezolida é o fármaco mais indicado, porque você verifica aqui,
ou por sua experiência prática, né, ou por algum ensaio clínico ou algo na literatura que te embase na prescrição da linezolida, no lugar da vancomicina, por exemplo, ok, você tem um respaldo, né? Você está trabalhando com base em evidência na sua experiência, mas não, o ideal é não fazer isso quando a gente tem uma opção de primeira escolha, que é menos onerosa, que é mais barata e que é efetiva. Se a vancomicina é efetiva para o paciente, está disponível no hospital, né, no local de atendimento, não há motivo de escolher, de usar a segunda escolha como primeira linha, como tratamento de primeira linha. Usa-se, nesse caso, o tratamento de primeira escolha como tratamento de primeira linha, né? Em relação aos fármacos que atuam inibindo a síntese proteica bacteriana, eles estão aqui. Então, nós temos os inibidores da síntese de proteínas bacterianas, aqui, né, o grande grupo é classificado por mecanismo de ação, e aqui os grupos que fazem parte desse mecanismo de ação. Nós temos tetraciclinas, aminoglicosídeos, macrolídeos, lincosaminas e as oxazolidinonas. Separadamente está o cloranfenicol, ainda tem o tianfenicol, né, que também é parente, é irmãozinho do cloranfenicol, mas eles não compõem nenhum desses grupos, mesmo apesar de ter o mesmo mecanismo de ação, né, mas eles não compõem os grupos que estão aqui abaixo. Então, só para a gente ver fármaco a fármaco, nós temos dentro das tetraciclinas, aqui a mais antiga é a tetraciclina mesmo, mas existem outras, a doxiciclina, aminociclina. Dentro dos aminoglicosídeos, nós temos a amicacina, canamicina, gentamicina, neomicina, netilmicina, streptomicina e a tobramicina. Dentro dos macrolídeos, nós temos o mais antigo, é a eritromicina, depois vieram as outras, a azitromicina, claritromicina e roxitromicina. Das lincosaminas, nós temos a clindamicina, que é a mais conhecida, mais usada, e a lincomicina, né, também tem uma utilização, nós já vamos ver cada um dos grupos. E nós temos também aqui a linezolida, né, que eu falei anteriormente, que está dentro do grupo das oxazolidinonas, né? Então, a gente vai estudar ela um pouquinho mais também, e também vamos estudar um pouco mais do cloranfenicol e do tianfenicol. Bem, lembrando assim que são vários grupos, né, com vários fármacos em cada grupo, eles atuam pelo mesmo mecanismo de ação que é a inibição da síntese de proteína bacteriana, então atuam lá no ribossomo da bactéria. E também lembrando que esse não é um mecanismo exclusivo de bactéria, porque os animais também sintetizam proteínas, inclusive nós, seres humanos. Então, conforme eu for discorrendo sobre cada grupo, eu vou apontar aqui aqueles fármacos que possuem maior risco de reações adversas graves, né, geralmente mais graves, devido à interferência desse mecanismo de ação. Ao invés do fármaco selecionar apenas o ribossomo da bactéria, ele acaba selecionando o ribossomo do ser humano, e aí acaba causando um risco, né, uma reação adversa, tá? Então, a gente vai tratar disso no decorrer da aula. Bom, agora nós vamos entender como funciona o mecanismo de ação desses antibióticos. E aí, aqui nós temos uma figura, né, que representa esse mecanismo de ação e vamos explicar todas as etapas que faz com que isso aconteça, né, que esses antibióticos consigam inibir a síntese bacteriana lá no ribossomo da bactéria. Então, vamos lá. A bactéria sintetiza as suas próprias proteínas, porque ela tem uma maquinaria própria para isso. Então, são os ribossomos, né, representado aqui. Esses ribossomos das bactérias são do tipo 70S, então ele é composto por uma subunidade 30S e outra subunidade 50S. Para sintetizar as proteínas, são realizadas algumas etapas, e essas etapas estão representadas pelo